A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu trago para vocês mais um estudo bíblico que eu aprendo e vocês também. E hoje nós iremos falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje em dia é lá na Turquia e está escrito no livro de Apocalipse. E antes disso, nós vamos aprender e vamos saber quem foi o felizardo que recebeu aí esta mensagem. Foi o apóstolo chamado João, o discípulo amado. João, ele tinha por volta aí de 95 anos, quando ele recebeu a mensagem do Senhor na ilha de Patmos. João, ele foi aí o escolhido para passar para frente esta mensagem profética. E João, ele era mais ou menos um senhor de idade, idoso, 95 anos, não é mesmo? Já estava bem de idade. E João, ele foi o único discípulo que teve morte natural, que ele teve ainda o prazer de se despedir dos seus entes queridos lá na igreja de Éfeso, aonde ele era pastor. Então vamos começar aqui com a primeira igreja em ordem. A primeira igreja a ser entregue a mensagem foi a igreja de Éfeso. Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. E a quinta igreja foi a igreja de Sardes. A sexta igreja, a igreja em Filadélfia. E a sétima e última igreja, a igreja de Laodiceia. E para cada uma destas igrejas foi enviada uma mensagem que serviu para aquele tempo e vai servir para nós também. Vamos começar aqui qual foi a mensagem que foi enviada para cada uma destas igrejas. Mas antes disso, nós iremos aqui passar informações e ler para vocês como Jesus se revelou para João. Após aqui esta leitura e esta revelação, nós iremos falar sobre as igrejas. Qual mensagem foi passada para elas? O que queremos dizer quando afirmamos que uma coisa foi revelada? Queremos dizer que uma coisa escondida tornou-se conhecida. Em toda a Bíblia, Deus revelou ao homem de muitas maneiras. Algumas vezes como o anjo do Senhor, outras como uma tocha de fogo, como um lutador, como um espinheiro em chamas, ou por vezes visões, diversas pessoas viram. Deus ficou escondido nas pessoas na maior parte do Antigo Testamento. Deus ficou escondido, mas ele se revelou. Para João, foi uma forma maravilhosa, foi uma forma linda. Foi assim, para João, ele se apresentou como um sol do meio-dia. Parecia aquele sol que brilha durante o meio-dia, que você não consegue ver porque os seus olhos doem. Então Jesus, ele estava tão brilhante, mais do que o sol do meio-dia, ali quando ele apareceu para João. Então vemos aqui que João teve este privilégio de ver Jesus. E esta revelação foi muito linda, majestosa, linda e bem revelada e profeticamente, como Jesus se apresentou a João desta forma maravilhosa. João disse que os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Você já ouviu a voz do mar? Como a voz do mar, ela é uma voz misteriosa, uma voz forte? Mais ou menos assim, a voz
daquele que ele ouviu, do Senhor Jesus. Ele tinha na mão 7 estrelas e saía ali da sua boca uma espada bem afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. E ele disse: João, não temas, pois eu sou o primeiro e o último. E ele disse: João, agora você vai sentar e escrever sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Estou conjecturando aqui que foi mais ou menos assim. Então vamos agora começar aqui qual foi a mensagem para as igrejas, começando pela de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e os achartes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. E se não eu venho a ti e moverei o seu lugar, o seu candeeiro. Caso o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, e eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para que serdes postos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Bom, vou explicar aqui sobre este Balaão. Balaão foi o homem que mandou Balaque amaldiçoar o povo de Deus. E o Senhor disse para Balaque: como pode amaldiçoar aquele a quem eu já tenho abençoado? Então Balaque disse: eu não posso amaldiçoar quem já Deus abençoou. Foi assim que foi essa história. Continuando aqui. Outra sim também, tu que tens que da mesma forma sustentar as doutrinas dos nicolaítas. Foi aquela que eu falei anteriormente sobre o casamento poligâmico, que Deus não se agrada. Portanto, arrepende-te, se não venham contra ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor darei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca. Sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho contra ti, porém, que te toleras esta mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensina, mas ela ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que eu vou prostrar ela de cama, bem como uma grande tribulação, e aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vós darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado integridade nas tuas obras, na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vingareis e virei como um ladrão, e não conhecereis de modo algum que a hora que virei contra ti. Tens, contudo, os Sardes, poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E ao vencedor será vestido de um vestido de branco, vestes brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome
diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz o que é santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem tido pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que farei vir e prostração aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, é o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima e última igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não é nem frio e nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és um infeliz, sim, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. Colírios para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino todos os que amo. Ser, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu lhe darei o direito de assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, para finalizarmos aqui, esta foi a mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse. Lembrando aí que teve aí elogio, teve uma advertência e também o Senhor repreendeu. Ou seja, Deus, Ele avisa antes de acontecer qualquer coisa conosco. E se Ele está avisando, é porque Ele nos ama e Ele sempre nos avisa. Quando em cada carta, no final de cada uma carta, está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, quer dizer, sabe o quê? Que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Ele, o Consolador que foi enviado por Jesus para estar ao nosso lado. Então essas igrejas foram advertidas, elas foram alertadas. E esta mensagem, ela serve para o dia também de hoje, para todos nós. Então, Deus, Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que escreveu aqui estas mensagens para nós. Então, amados e amadas, essa foi mais uma mensagem aqui para nós, das 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Um grande abraço.